Olá, estudantes do segundo ano! Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Antes de começar, vamos lembrar de todos os nossos combinados. Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara. Mas eu vou dar mais um recadinho aqui. Lembre de usar a máscara de maneira correta, cobrindo o nariz. Nada de deixar o nariz de fora, que daí não adianta nada. Lave sempre suas mãos antes, depois da aula e toda vez que for possível, que é uma maneira bem higiênica de se livrar desse vírus. E escolha aí um lugar bem confortável, bem legal para você assistir às aulas, fazer as atividades, que nós temos muitas coisas para aprender hoje, certo? E quais são os materiais que nós vamos utilizar? O caderno ou a folha para registrar a aula, mas nós vamos precisar de uma folha também para uma atividade, certo? Lápis de cor, canetinha, borracha, lápis de escrever, régua, tesoura, cola, uma almofada de carimbo ou tinta guache ou pincel. Precisa ser os dois? Não. Ou um ou outro que você tiver aí, certo? E uma foto sua. De preferência uma foto do rosto. Se você não tem uma foto do rosto, você pode fazer um autorretrato, que é o desenho de si mesmo. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material, certo? Vivi veio nos falar qual vai ser a nossa aula de hoje. Opa, professora, a gente não começa com a revisão da aula passada? Sim, mas hoje vai ser diferente. Hoje é a nossa aula 6, nós vamos fazer a revisão das aulas anteriores, que nós tivemos como temas. Aula 1, quem faz a história? Aula 2, tempo cronológico e tempo histórico. Aula 3, minha rotina. Aula 4, nascimento, registro e comemoração. Aula 5, identidade da criança, certo? Então pegue lá o seu caderno, coloque a data que você está assistindo essa aula. Aula 6, história, só precisa escrever revisão. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
Então vamos começar? E a Vivi veio recordar o que quer dizer história. Vamos ver? O termo história é originado do vocábulo grego historie, que tem como conceito a ideia de investigação, ou seja, o entendimento vindo por meio da pesquisa. A palavra história, então, veio de uma palavra grega, story, que significa uma investigação. Mas uma investigação não só procurando pistas, mas através da pesquisa. E o que faz um historiador? O historiador é um investigador. Ele trabalha com pesquisa, utilizando as fontes históricas. E nós já estudamos isso nas aulas passadas. E o que são as fontes históricas? Olhem lá na tela. São os livros, os objetos, os diários, textos, as obras de arte como escultura, filmes, vídeos, pinturas e também os depoimentos das pessoas, as falas, os discursos das pessoas, certo? E olhe lá o que a Vivi veio falar para nós. Para realizar seu trabalho, o historiador utiliza fontes históricas orais, fontes históricas escritas, fontes históricas visuais, fontes históricas da cultura material. Quanta coisa, né? As fontes históricas orais são os conhecimentos que são narrados com a voz, os depoimentos, as histórias contadas, os vídeos, as gravações, as músicas. As fontes escritas é o que tem escrito e pode ser manuscrito, ou seja, à mão ou impresso, certo? As fontes visuais é aquilo que a gente usa olhar, né? E pode ser as pinturas, fotografias, as esculturas, os mapas, entre outros. E as fontes de cultura material são as construções, como a arquitetura de um prédio, uma igreja, as ruas de uma cidade, os monumentos, cerâmicas, utensílios da vida cotidiana. E a Vivi trouxe uma atividade para a gente fazer juntos. Observe as fontes históricas e classifique-as em fontes orais, que daí vai ter um bonequinho falando, fontes escritas, um papel e uma caneta, fontes visuais, que tem um olho, e fontes da cultura material, que tem ali um monumento, certo? Vamos lá? Primeiro, a música. Que tipo de fonte histórica que você acha que é a música? Esse até já falei, né? É uma fonte histórica oral. Certo? Vamos para outro? E um livro? Que tipo de fonte histórica é um livro? Esse também tá fácil. É uma fonte histórica escrita. Outro, e uma construção. Que tipo de fonte histórica que é? É uma fonte da cultura material. E o último, um mapa.
Que tipo de fonte histórica você acha que é? Se você falou que é visual, acertou. Vamos fazer mais uma? Uma obra de arte, uma pintura. Você sabe que tipo de fonte histórica que é? É uma fonte histórica visual. E um diário? Você sabe que é um diário? Um diário é um caderno que a pessoa anota e conta o que aconteceu no seu dia. E você? O que é uma fonte histórica tipo um diário? É uma fonte histórica escrita. Se a professora falou que anota, já dá para lembrar, né? Ou se anota, ela escreve, certo? E uma conversa entre as pessoas, um diálogo, um depoimento. Você sabe que tipo de fonte histórica que é? É uma fonte histórica oral. E uma rua? Uma rua é uma fonte histórica da cultura material. Vamos continuar? Onde um historiador pode trabalhar? Muitas pessoas vão dizer, um historiador pode trabalhar na escola sendo professor. Também pode trabalhar também como professor de uma universidade, mas pode trabalhar como pesquisadores, isso principalmente em universidades. Pode trabalhar em museu, auxiliando na exposição como monitor também nesse museu, explicando mais detalhadamente cada peça, certo? Pode trabalhar em acervos e bibliotecas, na organização dos materiais e livros e até na recuperação daqueles livros mais antigos, certo? Outra coisa, fazendo pesquisa e organizando dados para reportagens e livros, isso em editoras e meios de comunicação. Olha que um historiador pode trabalhar, não é só como professor, apesar que eu vou contar para vocês, ser professor de história é muito divertido. E nós estudamos na nossa primeira aula, como podemos conhecer a nossa história de vida. Podemos conhecer observando fotos. Vemos muitas coisas da nossa história, podemos ver o quanto nós mudamos, tanto fisicamente quanto evoluímos, através dos documentos. Os documentos têm muitos dados da nossa história. Conversando com outras pessoas, pode ser um familiar, um amigo, um vizinho. Ele pode te contar muitas coisas. E se ele te conhece desde que você era pequenininho, vai ter mais coisas ainda para te contar. Através de objetos, que tem objetos que são carregados de significado. Tudo isso vai ajudar a descobrir a sua história. Uma ideia legal é fazer uma caixa de recordações para guardar o que é mais importante da história, da nossa história. E eu trouxe aqui a minha caixa de recordações. Vamos ver o que tem dentro? Olhe lá, tem um dos primeiros casaquinhos que eu utilizei. E esse foi feito pela minha mãe. Tem coisas que eu até já mostrei na aula, ó. Os primeiros sapatinhos, tanto o meu como do meu filho. Tem também alguns brinquedos. Brinquedos que marcaram a minha história ou a história do meu filho, certo? Esse daqui também é muito legal, pena que não vai dar para vocês verem. É um caleidoscópio. Quando eu mexo, vai formando figuras com as pecinhas que tem aqui dentro. E eu já contei na aula que eu adoro coruja. Então, eu coloquei aqui, ó, alguns chaveiros de coruja que eu ganho de amigos, de familiares, ou até mesmo de quem viajou e lembrou de mim e trouxe uma corujinha. Tem também fotos, ó, em porta-retrato, até chaveiro de fotos. Tem a foto 3x4, que são fotos que a gente usa principalmente em documentação. Fotos de amigos, fotos da família, fotos de viagens que eu fiz. Ah, tem uma coisa bem legal aqui, ó. Documentos. Professora, você guarda documentos, mas você não vai usar. Só que esses documentos são documentos que já não são válidos. Como a minha primeira carteira de motorista,
que não foi fácil tirar, porque dirigir requer muita atenção. Também tem a primeira identidade do meu filho, quando ele era criança. Essa identidade não vale mais porque agora ele está com 23 anos, ele nem parece com a foto que está aqui. E tem também alguns objetos de viagens, né, cristais, alguns objetos que eu ganhei. Deixa eu tentar abrir esse aqui, ó. Um terço, medalhinhas e entre outras coisas, certo? Você que vai escolher o que você quer pôr nessa caixa. Mas, professora, é obrigatório fazer isso? Não, não é uma atividade obrigatória, mas é uma maneira bem legal de você guardar um pouquinho da sua história. Daqui a algum tempo você vai abrir, vai lembrar das coisas que aconteceram na sua vida, certo? Na aula também estudamos o que é identidade. Identidade, conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-las. Que características são essas? Você lembra? É o nome, as características físicas, as preferências, os documentos, o modo de ser e agir, os grupos sociais que participamos, a história de vida. Professor, é só isso? Não, tem outras coisas, mas isso é o que a gente vai falar um pouquinho mais nessa aula, certo? E olhe lá o que a Vivi veio falar para nós. Para falar de característica física, vamos fazer uma brincadeira? Você vai se tornar um retratista e irá desenhar um retrato falado. Retratista? O que é isso? Retratista é o trabalhador que se especializou em desenhar e retratar pessoas. E esse trabalhador, ele trabalha principalmente desenhando o rosto. É claro que tem uns que até fazem o corpo todo, mas é mais o rosto mesmo. E onde que pode trabalhar um retratista? Ele pode trabalhar como artista, pintando quadros. Pode trabalhar em jornais e revista, fazendo desenho das pessoas quando não se tem a foto. E pode trabalhar também, sabe aonde? Na polícia, fazendo retrato falado de assaltantes, sequestradores, bandidos. Bem interessante, né? Para brincar disso, nós vamos precisar de um papel, canetinha, giz de cera, lápis de cor, o que você tiver aí, lápis de escrever, borracha, apontador se necessário, certo? E você vai ter que prestar bastante atenção nas dicas que eu vou dar para você fazer o desenho. Então, prepara aí os materiais para a gente começar. Eu vou dar um tempo para você deixar esses materiais bem pertinho de você. Preparado? Vamos começar? Todo o seu material está aí. Eu vou falar cada item que está escondido ali e vou dar um tempo para vocês fazerem. E também vou fazer o meu retrato falado. Só que eu só vou mostrar no final para ver como que ficou, certo? Vamos lá? Primeiro item. Seu rosto é redondo. Então nós vamos desenhar só em volta do rosto. Ah, professora, precisa fazer olho, nariz, boca? Não. Depois eu vou dar as pistas de como que é. Só faz em volta do rosto. O rosto redondo. Fez aí? Vou dar um tempinho aí para você fazer. Vamos lá. Vamos para outra? Próximo. Tem cabelos ruivos, curtos e espetados. Professor, o que é ruivo? Ruivo é o cabelo que é vermelho. E ele não tem o cabelo comprido, não. Cabelo curto e é todo espetado. Vamos lá?
E daí, já terminou? Podemos ir para a próxima parte, para a próxima pista? Seus olhos são pequenos e castanhos. Olhos pequenos, tudo bem, professora. Castanhos. Castanhos é o mesmo que marrom, certo? Faça aí que eu faço aqui. Vou aproveitar e vou fazer a sobrancelha. E daí, já terminou o seu? Vamos para a próxima pista? Tem orelhas grandes. Faz as orelhas aí. Já terminou? Eu já terminei o meu. E vocês? Podemos ir pro próximo? Tem boca grande. Façam aí a boca do seu retrato falado. E daí? Falta só 2 pistas. Vamos continuar? Usa bigode tipo Capitão Gancho. Lembro lá do filme Peter Pan? Tinha o Capitão Gancho, que tinha o bigode assim, que enrolava. O bigode dele é igualzinho. Então vamos lá? Vou aproveitar e vou fazer o nariz também. Nossa, que bigode difícil de fazer. Já tá ficando pronto. E de vocês? Temos uma última pista. Sua pele é clara, com sardas nas bochechas. Então, pele clara, sardas. O que é sardas? Sardas são aquelas pintinhas que tem no rosto. E ele tem pintinha na bochecha. Façam aí que eu vou fazer o meu também. Deixa eu escolher no meu giz aqui que tem diferentes tons de pele. Qual que fica melhor? Acho que é este. Vou querer um pouquinho mais claro. Vou misturar 2 cores. Adoro misturar cores. E daí? Terminou? Eu já terminei o meu aqui. O meu retrato falado. Agora eu vou mostrar para vocês.
olha lá como ficou. E o de vocês, como ficou? Será que seguiram todas as pistas? Se seguiram, beleza, vai dar certo o seu retrato falado, certo? E vamos continuar? E a Vivi veio fazer outro comentário bem importante sobre identidade. Os documentos pessoais também são um registro da nossa identidade e história de vida. E nós temos ali 3 documentos que nós estudamos bastante. O primeiro é a certidão de nascimento, nosso primeiro documento, que comprova que nós existimos legalmente perante a lei. Depois tem a caderneta de saúde, que registra, além da vacinação, aspectos importantes da saúde da criança. E a carteira de identidade, um documento que nós usamos pela vida toda, certo? E olhe lá o que a Vivi veio nos falar. Vamos fazer um documento de identidade? Nele pode conter algumas informações importantes, como nome, foto, carimbo do polegar, nome dos pais, data de nascimento, naturalidade e você pode até assinar o seu nome, certo? E olhem lá os materiais que nós vamos utilizar para fazer esse documento de identidade. Papel sulfite branco, lápis de escrever, régua, tesoura, cola, uma foto ou um desenho seu. Lembra que a professora falou, um desenho do seu rosto. Na identidade aparece só o rosto, certo? Tinta guache ou almofada de carimbo, ou um ou outro. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Então vamos lá. Esse é claro que não é um documento de verdade. Ele é um documento só que representa uma identidade. Para fazer esse documento, nós vamos começar com um papel sulfite. Nós vamos precisar da metade dele. Eu acho melhor dobrar assim, ó. Certo? Dobra ele no meio, ó. Daí, corta bem em cima da linha do dobrado. Tem uma tira, eu vou dobrar no meio. De um lado eu vou fazer a parte que tem a foto, de outro as informações. Como? Do jeito que aparece ali na tela, ó. Então, de um lado a foto e o polegar e a assinatura e do outro as informações. Onde vai ficar cada parte? Aqui a foto, a impressão digital, a assinatura, que é o modo que eu escrevo meu nome e sobrenome. Então, vocês vão inventar uma assinatura aí. A filiação, que é o nome dos pais, a naturalidade, que é o estado, o município que você nasceu e a data de nascimento, certo? Vou deixar um aqui sem informação nenhuma para ficar mais fácil para você. Eu fiz de 2 maneiras. Uma eu fiz impressa, certo? Então, com todas essas partes, do jeito que está ali na tela, eu fiz também. E também dá para fazer desenhado, ó. Esse aqui eu fiz desenhado. Lembrar daí de colar a foto, e a professora falou a foto do rosto. Ó, já colei a minha foto aqui. Embaixo é a parte que eu vou pôr o meu polegar. Então, na identidade só vai o polegar. Posso fazer com a tinta de carimbo, passa e carimbo polegar, ou com a tinta guache, que eu acho que é o que vocês têm em casa. Então, eu vou fazer aqui com a tinta guache, certo? Não vai colocar muita tinta, que senão vai borrar. É só para dar, como eu brinco, assim, uma sujadinha no dedo.
Olha lá. E eu não vou só apertar, eu vou fazer ele de todo lado. Ó, já fiz o meu, certo? Do outro lado, vou escrever então os nomes dos pais, naturalidade, ou seja, de onde que você veio, qual é o município, qual é o estado e a data de nascimento, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Então vamos lá, gostou de fazer a sua identidade? Eu tô com as minhas aqui, ó, preenchidinha. E olhe lá o que a Vivi veio recordar. Para organizar a nossa rotina é importante medir o tempo. Antigamente, as pessoas faziam isso observando a passagem dos dias e das noites. Atualmente, além disso, existem diferentes instrumentos usados para acompanhar a passagem do tempo. Então, antigamente observava-se o dia e a noite, e agora existem alguns instrumentos. Vamos descobrir quais são esses instrumentos? A passagem do tempo é medida por diferentes instrumentos. Procure-os no caça-palavras. Aí tem 6 instrumentos. Eu vou dar um tempo aí para você achar esses instrumentos. Você precisa só escrever eles no caderno, não precisa fazer o caça-palavra todo. Achou? Escreve. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
aí, conseguiu achar os 6 instrumentos? Vamos lá? A ampulheta, que até a gente fez numa aula. O GPS, esse estava difícil. O GPS, ele utiliza medidas do tempo para determinar onde você está e quanto tempo vai levar para chegar aonde você quer ir. Celular, que é bem utilizado não só para fazer ligação, mas também para controlar os dias e as horas. O relógio, a clepsidra, lembra o que é isso? O relógio de água, que até nós fizemos na aula. E o calendário. E olhe lá o que a Vivi veio nos falar. Observe a rotina de uma criança. Acordar, fazer sua higiene, se vestir, tomar seu café da manhã, brincar, almoçar, ir para a escola, estudar, voltar da escola, tomar banho, jantar, fazer sua higiene e dormir. E como que vai a sua rotina? Vamos lembrar algumas coisas? Agora vamos falar da sua rotina. Ontem foi segunda-feira. O que você fez ontem? Lembra aí. Ontem é passado, o que já aconteceu. Hoje é terça-feira. O que você está fazendo agora, nesse momento? Isso faz parte da sua rotina. Amanhã será quarta-feira. O que você vai fazer amanhã? Amanhã é o futuro. Podemos até planejar o que queremos fazer, mas só vamos saber se tudo vai dar certo quando acontecer, certo? E a Vivi veio nos falar uma coisa bem interessante. Com festa ou sem festa, o dia do aniversário se repete todo o ano. A dupla do Palavra Cantada escreveu um poema e musicalizou esse tema. Vamos ler a letra da música? Peraí, antes de ler, vamos conhecer essa dupla? A Palavra Cantada foi fundada pelos músicos Sandra Pérez, ela que toca piano, teclado, faz a voz, canta e também as composições das músicas, e pelo Paulo Tatite, também que toca baixo, violão, guitarra, também canta, faz a voz e a composição, certo? E é legal que eles já lançaram 15 CDs, 10 DVDs, 7 livros e sempre com a preocupação de valorizar a cultura, os ritmos e os instrumentos brasileiros. Agora, vamos ler essa poesia, essa música? Aniversário. Hoje eu sinto que cresci bastante. Hoje eu sinto que estou muito grande. Sinto mesmo que sou um gigante do tamanho de um elefante. É que hoje é meu aniversário e quando chega meu aniversário eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior do que eu era antes. E já que nós vimos essa música, essa poesia, nós vamos fazer uma atividade. O aniversário é uma data muito especial. Pense, escreva ou desenhe 3 coisas que fazem você lembrar de aniversário. Então você pode pensar aí as 3 coisas, ou desenhar ou escrever. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
vamos lá terminar a nossa aula. Aprendemos e revemos muitas coisas do que a gente já viu. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!